Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso curso de TEA-TDAH. Vamos falar um pouquinho das funções executivas do cérebro, né? O que é a função executiva do cérebro? São aquelas habilidades cognitivas que nos ajudam a planejar, tomar decisões, resolver problemas, né? Controlar os impulsos e comportamentos. Né? Então, quando eu coloquei aqui essa figurinha aqui de um cérebro com uma gravata, né, como se fosse um executivo, né? O executivo não planeja, não toma decisões, aí não resolve problema, né? Então, as funções executivas do cérebro, elas são responsáveis por essa capacidade, né? Assim, normalmente essas funções executivas do cérebro, elas estão associadas ao lobo frontal do cérebro, né? E elas são fundamentais assim para o autocontrole, né, para adaptação a novas circunstâncias, né, e planejamentos assim de longo prazo, né. Bom, qual o problema do TDAH? O problema do TDAH é que essas funções executivas elas têm uma certa disfunção, ou seja, elas não funcionam como uma pessoa neurotípica normal, né? Enfim, né? Então a gente precisa entender um pouquinho melhor quais são essas funções executivas. Na verdade, a gente pode falar que são 7 funções principais: autoconsciência, inibição, memória de trabalho, gerenciamento do tempo, autocontrole emocional, automotivação e autoorganização. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, primeiro, o que é autoconsciência? Autoconsciência é a capacidade de a gente perceber e refletir sobre os próprios pensamentos. Ou seja, você pensar sobre o seu pensamento, né? Essa é a autoconsciência. Segundo ponto, a inibição. A inibição todo mundo sabe, né? Aquela capacidade de controlar os impulsos, né? Então, evitar assim uma ação automática assim, sem pensar, inadequada, né? Então, essa é uma função muito importante no cérebro. Outra função, terceira função é a memória de trabalho, ou seja, recebe uma informação ali, você retém essa informação temporariamente para resolver um determinado problema, né? Uma próxima função é gerenciamento do tempo. Ou seja, é uma função que permite a gente colocar o nosso planejamento. A gente faça o uso eficiente aqui do tempo para a realização das tarefas que a gente tem que fazer, né? Autocontrole emocional, regulação das emoções, ou seja, para manter equilíbrio e evitar assim reações impulsivas, né? Então você vê aqui que o autocontrole emocional está bem relacionado aqui com a inibição, né? Então ele regula as emoções, né? Ele te ajuda aqui a inibir aqui as ações inadequadas, né? A sétima, ups, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Tá bom. Então a gente está falando do autocontrole emocional. Depois disso aqui, o automotivação, a capacidade da gente se manter engajado, de gente ser produtivo, né? Sem necessidade de ter uma recompensa rápida assim de curto prazo, né? Olha, eu vou ter motivado aqui a fazer esse curso aqui, porque vai me habilitar aqui a trabalhar com crianças que têm TDAH, né? Mas não tem uma recompensa assim de curto prazo, né? A auto-organização é quando você se planeja, consegue estruturar as atividades, né, sequencialmente ali para fazer as tarefas, né? Bom, então, e qual que é o problema aqui que as pessoas com TDAH, de uma maneira geral, enfrentam, né? Primeiro, autoconsciência. Ele não presta atenção no que está fazendo. Ou seja, não presta atenção no que está fazendo, não consegue monitorar o que está fazendo. Quanto à inibição, ele tem um problema. A inibição, ela age sem pensar. Memória de trabalho, ela esquece ali o que deveria estar fazendo, né? Então as distrações vão chamar a atenção, ela não consegue seguir as regras, né? Gerenciamento do tempo, isso aqui é uma coisa interessante, né? Que o professor Barclay fala, né? Que as crianças TDAH elas são cegas ao tempo, ou seja, ela não consegue, deixa tudo para o último minuto, né? Olha, tem 2 horas para fazer uma tarefa, quando faltam 5 minutos para fazer, resolve fazer tudo ali, né? Então eles focam no agora, não conseguem ter essa visão de tempo, né? Autocontrole emocional, elas têm aquelas emoções fortes e rápidas. Ligado isso à inibição, então pode dar uma resposta muito rápida, muito forte e sem ter pensado antes, né? Automotivação, ela às vezes não tem motivação para fazer as coisas, ela procura mais uma gratificação imediata. A gente vê muito isso em criança TDAH, que adora ficar no videogame, né? Porque o videogame ali ele dá aquela gratificação imediata, vai e passa por uma nova fase, né? E assim, agora uma coisa que não tem essa motivação
imediata que essa gratificação imediata acaba não motivando ali as crianças, né? E a auto-organização, ou seja, não segue o planejamento, deixa tudo desorganizado. Então, esses são os problemas principais, de uma maneira geral, né? Que as pessoas, as crianças com TDAH, as pessoas com TDAH, normalmente têm, tá? Então, nessa videoaula, a gente deu uma visão geral das funções executivas do cérebro, né? Nas próximas aulas, a gente vai detalhar isso um pouco melhor, tá bom? É isso aí.